A acumulação de capital, ela é um processo histórico, portanto, ela é um negócio que acontece ao longo do tempo, tá? Às vezes séculos, certo? No qual pessoas que vão ganhar dinheiro, por exemplo, com comércio, e primeiramente sempre com comércio, depois com exploração de outras áreas, coisas assim, mas pensando que nós estamos falando de um surgimento do capitalismo, a ascensão do capitalismo, desde o final lá da crise do feudalismo, as grandes navegações, que é uma expansão comercial, a colonização da América, nós estamos falando de um capitalismo comercial. Então, a maior parte do lucro dentro de um capitalismo comercial vem do comércio, certo? Esse processo de acumulação de capital é um processo pelo qual algumas dessas pessoas, não são todas, elas vão usando esse lucro que elas têm para investir cada vez mais em empreendimentos, em empresas, em formas de explorar, por exemplo, uma coisa maior. Então, para você chegar um dia e poder montar uma fábrica, para você ter um processo de industrialização, para você fazer um grande investimento, você tem que ter uma acumulação de capital anterior. Se você não tiver isso, você não consegue. Não consegue montar, né? Então pode chegar lá o governo do país e falar: estamos dando oportunidade para quem quiser. Ó, tem terreno aqui para você montar uma grande fábrica. A maioria das pessoas não vão conseguir. Não vão chegar, legal, olha, eu posso pegar esse terreno aqui e montar uma grande fábrica, mas e o dinheiro? Ela tem que ter o dinheiro para montar a fábrica, comprar maquinário, comprar matéria-prima, botar energia elétrica no lugar, etc, 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 contratar mão de obra, etc, 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 e assim vai. Certo? Então, você tem um processo que ele é lento, porque a pessoa no individual ali, ela vai ganhando dinheiro com o comércio e aos poucos ela vai enriquecendo. Só que aí que está, esse enriquecimento ele é diferente do enriquecimento que ocorre em Roma, por exemplo, que era o enriquecimento para poder gastar, para poder ter um status de ser patrício e etc. Em Roma não existe essa visão da acumulação de capital. Nenhum romano pensa, eu vou acumular riqueza porque eu vou pegar essa riqueza e vou investir na produção para eu me tornar maior. Os romanos não pensam dessa maneira, porque eles não são capitalistas. Então, o capitalismo tem essa característica. O investimento ele leva a uma visão de acumulação de capital. Eu preciso estar sempre investindo ou reinvestindo para que o meu empreendimento ou a minha empresa ela sempre cresça, certo? Esse processo, que é um processo longo, então às vezes demora séculos, às vezes, como eu estou falando, demora séculos, muitas vezes não é nem a mesma pessoa, óbvio, que começa o empreendimento que dá resultado lá na frente. Muitas vezes pode ser o filho, pode ser alguém que comprou a empresa da pessoa quando ela estava velhinha, ou pode ser alguém que comprou a empresa da pessoa quando ela teve uma dificuldade financeira. E isso faz parte de um negócio que, se você for estudar a fundo, você vai ver uma micro-história. Então, se pegar a história de um empresário, de uma família de empresários que foi crescendo ao longo de séculos aí, chegou lá na frente, era gigante. Tá? Mas quando a gente fala aqui de história, nós estamos falando no geral, nós estamos falando de um sistema. Então, esse processo de acumulação de capital, que ele é um processo que começa no individual, com uma pessoa que começa lá no comércio e vai fazendo, tá, o comércio e acumulando riqueza, esse processo é um processo, quando você olha de longe, você olha, vamos dizer assim, numa visão macro, você está olhando a sociedade como um todo, se for um carinha só fazendo isso, ele não vai nem aparecer. Só que, como nós estamos falando dos países europeus, os países que inventaram o capitalismo, você não tem um. Você tem desde o século XIII, na crise do feudalismo, até o século XVIII, começo da Revolução Industrial, você tem muitas pessoas fazendo isso. Claro que o número vai aumentando. O número vai aumentando. Tá? E as pessoas que tinham antes uma mentalidade feudal, elas aos poucos vão mudando. Ou se elas não vão mudando, os filhos dela vão mudando.
né? Então, muitas vezes, vamos lembrar de uma coisa, por exemplo, que a gente falou na Reforma Protestante. E quando a gente falou da questão da Inglaterra, aqui, a Inglaterra, né? Um dos fatores é a Reforma Protestante e o Anglicanismo, que estava auxiliando a Inglaterra, não só a Inglaterra, mas vários países, mas a Inglaterra também, né? Aquela visão de que se eu acumular riqueza, eu estou ajudando a Deus na Terra. Com certeza existiam pessoas que não aceitavam isso, mesmo dentro da Inglaterra. Mas às vezes o seu vizinho, ou o próprio filho dessa pessoa, ou a pessoa mesmo, mas por quê? Porque ela não aceitava e ela de repente teve que aceitar, senão ela ia falir. Ela aceita esse tipo de ideia e ela passa a partir daí a acumular mais capital. Porque ela acumula capital sem remorso, sem a visão de que ela vai para o inferno. Aí nós estamos falando de uma questão religiosa que vai interferir nessa acumulação de capital. Certo? Então, perceba, é um processo macro, onde você vai ter milhões de pessoas fazendo isso. E se você pegar no continente europeu, claro que não é todo mundo, porque a grande maioria são trabalhadores. O trabalhador não ganha o suficiente para ele poder acumular capital, e acumulando capital poder investir em alguma coisa, mas pensando aí na formação mesmo do que é uma classe social chamada de burguesia. Então, a burguesia comercial, depois a burguesia manufatureira, a burguesia industrial. Essas camadas das chamadas burguesias, elas vão num processo longo de acumulação de capital. Porque, na realidade, não é só uma questão, o cara está acumulando bastante riqueza e ele está reinvestindo essa riqueza. É esse o processo principal? Mas isso é uma visão só da economia. Porque você tem que pensar que a visão que o cara tem que ter, a mentalidade dele também tem que ser uma mentalidade capitalista. E aí, se a gente voltar naquilo que está na lousa aqui, você tem alguns aspectos que vão ocorrer aqui, como o Renascimento, a Reforma Protestante, as revoluções burguesas do século XVII na Inglaterra, o iluminismo e o liberalismo. Isso daqui não é uma coisa que mexe só com a economia, mexe muito mais também com a questão de como a pessoa pensa. Então, é aquilo que o Max Weber fala, né? É a ética protestante, o espírito do capitalismo. Então, ele vai dizer, você tem uma nova forma de pensar no capitalismo. Se você voltasse no tempo e colocasse as pessoas do feudalismo dentro do capitalismo, elas não iam virar capitalistas. Então, se você pegasse uma pessoa de qualquer época antes do capitalismo e colocasse ela no capitalismo, ela teria muita dificuldade de se adaptar a essa forma de pensar do capitalismo. Quer ela seja um burguês, ou mesmo se ela fosse um trabalhador, porque a visão do trabalho também muda. É só você lembrar do calvinismo na Reforma Protestante. O trabalho que antes era visto como algo ruim é visto pelo calvinismo como algo que vai te fazer ter a prova de que você vai para o céu. Opa, então é algo positivo. Então você tem uma mudança que não é só econômica, você tem uma mudança de mentalidade ao longo do tempo que vai desembocar na Revolução Industrial. Isso vai acabar desembocando aí naquilo que é a Revolução Industrial. A frase do medievalista Jacques Le Goff, ele diz: os seres humanos inventam as máquinas para os seus descendentes as utilizarem. Ou seja, né? Você faz uma invenção material, é uma máquina. Quem vai usar essa máquina na sua plenitude? Não é a pessoa que inventou. São as gerações posteriores, que vão explorar muito mais, vão entender muito mais isso. Então, quer dizer, a minha geração inventou a internet, inventou o tablet, inventou tudo isso. Quem está usando isso com mais a fundo? A geração de vocês. Não é a minha. A minha tem limites em relação a isso. Né? Porque quem vem da minha geração tem um limite, porque você viveu num tipo de sociedade em que você pensou nas coisas de uma outra maneira, você entendeu as coisas de uma outra maneira, né? Você não vai ficar o tempo todo no tablet ou buscando as informações, você já tem uma outra visão, você qualquer coisa puxa no tablet, lê no tablet, acha, então você tem mudanças de mentalidade. A própria acumulação de riqueza
essa acumulação de capital, ou seja, acumulação de riqueza, usada para se transformar em mais riqueza, ela necessita também de uma mudança de mentalidade. Então, a Revolução Industrial, ela ocorreu entre os séculos XVIII e XIX na Europa Ocidental. Percebam, gente, Europa Ocidental é um termo histórico. Quando você ouve falar o Ocidente, Europa Ocidental, você tem que pensar num termo histórico e não geográfico, certo? Então, por quê? Porque, olha só, Europa Ocidental, Inglaterra, França, Holanda, Suíça, Bélgica, aquilo que depois vai se tornar Alemanha, pode ver que está entre aspas, aquilo que depois vai se tornar Itália, esses dois processos são em meio, quase no final da Revolução Industrial, você tem a unificação desse país, a gente vai ver depois. Bélgica, Suécia, Dinamarca e outros que eu não coloquei aqui. Perceba uma coisa, os dois países que estão mais a ocidente, mais a oeste da Europa, não estão aqui. Portugal e Espanha. Portugal e Espanha são dois países que tiveram uma enorme quantidade de riquezas em suas mãos, mas eles não se transformam em países capitalistas ricos. Eles não lideram nenhum processo de modernização, de industrialização, muito pelo contrário. Eles ficam atrasados em relação a isso. Aquela enorme riqueza que tinha em Portugal no século XVI por causa da cana-de-açúcar e aquela enorme riqueza que tinha na Espanha no século XVI, XVII, por causa do ouro e da prata, ela atrapalhou. Mas por que ela atrapalhou? Porque nesses países você não teve uma reforma protestante da forma como foi nos outros. Lembra? Portugal e Espanha se mantiveram no catolicismo. Nesse país, você não teve um renascimento da mesma forma que você teve nos outros países. Se você estudar o Renascimento a fundo, você vai ver, por exemplo, a forte influência da igreja no Renascimento português e espanhol, que nos outros você tem um rompimento maior. Nesses países, você não teve uma crise do feudalismo que transformou algumas regiões em burgos e o comércio ressurgiu da forma como foi, por exemplo, no norte da Itália, né, no norte da Itália atual, tá? Naquela época não existia. Naquela região que depois vai dar origem à Holanda, ou a região de Danzig, no Mar do Norte. Então, outras regiões que vão ter uma crise do feudalismo, a formação de uma burguesia, rotas comerciais. Nesses países, você teve um Estado absolutista que se uniu com os comerciantes e manteve características do Estado absolutista do feudalismo dentro dos países. Então, por exemplo, as grandes navegações. Grandes navegações, você entende as grandes navegações. Quando você vê que quem fez as grandes navegações? Os reis de Portugal e Espanha, junto com comerciantes. Então você entende que, opa, peraí, você tem uma união em Portugal e Espanha que faz com que esses comerciantes, essa burguesia comercial, ela não rompa com a ideia do feudalismo, ela demora mais para romper com isso. Vou dar um exemplo para vocês, vocês vão achar um absurdo. Você tinha até poucos anos atrás uma lei em Portugal que dizia que quando a pessoa saía na rua e ela fosse acender um cigarro, charuto, cachimbo, por favor, crianças, não fumem, fumar faz mal para a saúde, tá? A pessoa em Portugal ela só podia, na rua, acender esse tipo de coisa com fósforo. Ela não podia usar isqueiro ou alguma outra coisa. Aí você vai falar, ué, mas o que isso tem a ver? Era uma forma do governo português tentar proteger a indústria de fósforos de Portugal. Olha, você fala, não, peraí, como assim, né? Como que vai proteger a indústria de fósforo? Você impede que, é isso mesmo, você impede que as pessoas usem isqueiro na rua. Então a pessoa podia acender um cigarro com isqueiro dentro de um restaurante ou dentro de casa, mas na rua ela tinha que usar fósforo. Aí, uns anos atrás, essa lei foi abolida, né? Porque é um absurdo. Numa economia do mundo que está se globalizando, você imaginar que você vai proibir os caras de usar um tipo de produto só para proteger uma empresa e uma empresa atrasada, né? Que é empresa que lida com madeira, e já inventaram isqueiro faz um tempinho. Então, se você voltar no século XVI, XVII,
A monarquia espanhola, que era riquíssima, é uma monarquia que, em vez dela investir, não, peraí, ó, vamos olhar para o futuro, né? Eles não tinham uma mentalidade capitalista, tá? Eles eram, né, tinha aquela coisa do catolicismo, o renascimento fraco, a crise do feudalismo lá não foi tão forte. Então, o que aconteceu? Eles têm uma mentalidade ainda muito presa ao feudalismo. Então, eles têm muita riqueza nas mãos, o que eles fazem? Eles compram carruagem, espada, qualquer coisa que eles vão usar para mostrar que eles são poderosos, que eles são bonitos, que eles são isso ou aquilo, eles compram da Inglaterra, da Holanda, de regiões da Alemanha, que fabricam isso para eles. Quem se deu bem nisso? As regiões da Inglaterra, da Holanda e da Alemanha, e outras regiões. Tá? Não a Espanha. A Espanha pegou o seu dinheiro, pegou sua riqueza e foi distribuindo para os outros. Era uma monarquia lindíssima, tá? Você pegar a monarquia espanhola no século XVI, XVII, nossa, é um negócio assim de outro planeta, em termos de beleza, de luxo, mas ao mesmo tempo, se você olhasse Londres, por exemplo, é uma cidade feia. Na Revolução Industrial, Londres é uma cidade horrorosa, deixa de ser feia, ela é horrorosa, ela é poluída, feia, tá? A mesma coisa, vamos lembrar um outro exemplo disso, para a gente terminar isso aqui e partir para frente. Lembra do ouro que saiu do Brasil? O ouro que saiu do Brasil, ele é um ouro que ele vai para Portugal e, indo para Portugal pelo Tratado de Mituin, ele acaba se tornando um ouro que, para pagar o Tratado de Mituin, Portugal dá ouro para a Inglaterra, e a Inglaterra faz o que com esse ouro? Guarda, investe. É uma mentalidade capitalista. Portugal, que não tinha mentalidade capitalista, fez o que com o ouro? Enfeite. Lembra que eu falei? Você tem a cidade de Fátima, por exemplo, que é linda, toda ornada em ouro. É um dos pontos turísticos mais visitados de Portugal. Ah, beleza, os ingleses pegaram o mesmo ouro e botaram em banco. E usaram esse ouro para dar como garantia de que eles precisavam de empréstimo. E aí enriqueceram, eles montaram industrialização com isso e ainda tinham o ouro na mão. Portugal não. É uma mudança de mentalidade. Tá? Por isso que a gente fala, é uma revolução. Você teve várias mudanças ao mesmo tempo. Certo? Aí, voltamos para aqui. Então, o que acontece na Revolução Industrial? Ela vai ocorrer na Europa Ocidental, Estados Unidos e Japão. Estados Unidos no século XIX, no Japão também no XIX. Depois vai demorar um pouquinho, vocês vão entender porque que no Japão também ocorreu isso no XIX. Tá? Que é um processo meio complexo aí, que envolve uma série de outros fatores históricos e o Japão se aproveitou disso. O que vai acontecer na Revolução Industrial? Vai ser aplicada a ideia de industrialização. Produzir mais em menor tempo, aquilo que eu falei para vocês. O menor gasto de recursos materiais e humanos. Então, você tem uma ideia, qual a ideia da Revolução Industrial? Fazer isso aqui, ó, industrializar as coisas. E lembra que eu falei para vocês, não é necessariamente só dentro da fábrica. Se você olhar como é que se faz a produção de ruas, acho que eu citei isso para vocês, né? Como é que se produz uma rua? Quer dizer, aquela coisa de você asfaltar, botar calçada, iluminação, aquilo também é industrializado. Então, não é só dentro da fábrica. A expansão ferroviária que ocorre na Inglaterra e na Europa como um todo, Europa Ocidental, principalmente, né? Durante a Revolução Industrial, ela é uma expansão ferroviária industrializada. Porque a ideia é produzir mais em menor tempo, uma das questões fundamentais da Revolução Industrial é a questão do tempo, e menor gasto de recursos materiais, portanto, você não vai ficar gastando recursos materiais. Vocês vão ver depois, você tem duas formas de se gerir a fábrica que vão surgir lá no final da Revolução Industrial. Uma delas é o Fordismo e a outra o Taylorismo. O Taylorismo, principalmente, está muito preocupado com isso aqui, ó, menor gasto de recursos materiais e humanos. Vocês vão entender isso melhor mais para frente. Né? Recursos humanos aqui, no caso, trabalho. Qual é o objetivo dessa industrialização? Aumentar a produtividade. Então, se você colocar lado a lado, para vocês entenderem o que é aumentar a produtividade, você coloca lado a lado
um escravo e um trabalhador assalariado, se você perguntar para a maior parte das pessoas quem vai produzir mais, a maior parte das pessoas, não pensando, vai falar, o escravo, óbvio, claro que não. O trabalhador assalariado. O trabalhador assalariado, ele produz muito mais do que um escravo, porque ele está produzindo dentro de um esquema de produção em que ele acredita que ele precisa produzir, que ele vai pensar no salário dele, que ele não está sendo forçado por um chicote, né? Ele pode estar ele está sendo forçado pela situação para trabalhar, né? Ele precisa trabalhar para poder sobreviver dentro daquela sociedade que é a sociedade capitalista, mas ele não está forçado por um chicote. Ele é um trabalhador livre, ele pode sair de um emprego e ir para outro. Se ele tiver estudo, se ele tiver conhecimento, ele vai ter mais possibilidade de sair de um emprego e ir para outro buscar algo melhor. Certo? Ora, então o trabalhador assalariado, o trabalhador do capitalismo, ele vai conseguir ter uma maior produtividade do que um escravo. Para o escravo ter uma maior produtividade, você tinha que colocar um capataz na frente dele ali, atrás dele, e chicoteando ele o tempo todo. E olha lá, se é que ele não ia ficar enrolando, ia apanhar, ia, sei lá, né, mil coisas podem acontecer. Certo? Claro que isso também vai acontecer com o trabalhador assalariado, principalmente na fase da Revolução Industrial. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, o adestramento do trabalhador é fator fundamental para a industrialização ocorrer. Você precisa fazer o trabalhador mudar a forma como ele trabalha. O trabalhador não vai simplesmente falar, tudo bem, eu vou aumentar a minha produtividade para que o dono da fábrica fique cada vez mais rico. Não, ele não vai aceitar isso. Os trabalhadores, né, durante o começo da Revolução Industrial, principalmente, até mais ou menos 1850, eles querem manter a forma de vida que eles têm. Depois de 1850, começam a aparecer outros tipos de ideias que falam em destruir o capitalismo e tudo mais. Aí, socialismo, anarquismo e tudo mais. Mas até 1850, basicamente, a ideia é, não, a gente quer voltar no que a gente tinha. Por quê? Porque eles estão sentindo este adestramento do trabalho. Aí vocês podem falar, professor, mas o termo é meio estranho, né? Adestramento do trabalho. Dá para usar um outro termo que é disciplinarização. Nossa, né? Melhor usar adestramento, tá? Certo? E isso é fundamental para você entender o processo, porque história é relação humana, e você entender o adestramento do trabalhador é parte fundamental para se entender a industrialização. E nós vamos voltar a falar disso aqui também. Então, Revolução Industrial, vamos entender um processo que ocorreu ao longo do tempo. Esse processo ocorre ao mesmo tempo, né, do que o cercamento de terras, e ele vai mostrar mudanças que ocorrem no setor produtivo, antes da Revolução Industrial e depois durante a Revolução Industrial. Tá? Então, aqui, ó, século XIV ao XVI, a forma de produção, o lugar onde se produz é chamado de manufaturas. Manu vem de manual, fatura, transformação. As manufaturas são, a princípio, também chamadas de sistema doméstico de produção. Nele, e por que tem esse nome, tá? O trabalho é familiar, inclusive envolve crianças, mas não é aquela exploração do trabalho infantil, não era um trabalho familiar mesmo. A criança não estava fazendo um trabalho pesado. Né? Você tem uma noção de tempo, que é o tempo cíclico. Mas o que é o tempo cíclico? Vou explicar. E você tem um começo de uma especialização do trabalho. Então, as manufaturas, normalmente, elas faziam um tipo de produto, elas não fazem o produto inteiro. Você tem, por exemplo, uma manufatura que faz, vamos pensar assim, corta couro. A outra vai tingir o couro, a outra vai montar o sapato. Então, as manufaturas vão, aos poucos, se especializando naquilo que elas fazem. E dentro da manufatura, e eu já volto na questão do tempo cíclico, dentro da manufatura, você tem uma divisão de trabalho, que está aqui nessa casinha, porque é um sistema doméstico, tá? Onde você tem o mestre, o aprendiz de mestre e os jornaleiros. Cuidado com a palavra jornaleiros, né? Jornaleiro aqui é o cara que trabalha por jornada. Ele podia aparecer na manufatura, tem trabalho aí? Entra aqui, o que você sabe fazer? Tal coisa. Tá bom, trabalha aí. No final do dia, ele trabalhou, ele já recebe. Ele não recebe no mês, não, nada disso, ele recebe.
É um pouquinho de dinheiro ele vai receber. Se ele vai voltar no outro dia, não vai. Se ele vai desaparecer e nunca mais aparecer, se ele vai ficar trabalhando vários dias lá, pouco importa. Ele não tem vínculo direto com a manufatura. Certo? E aí, esse trabalho de jornaleiros é um trabalho muito instável. Tá? Aí você tem essa divisão e o ritmo de produção até o século XVI é um ritmo de produção ditado, baseado no tempo cíclico. Então, o que é o tempo cíclico? É o tempo da natureza, é um tempo lento, é o tempo do corpo humano, é um tempo que ele vai existir nas sociedades humanas desde quando o ser humano se entende por ser humano até a Revolução Industrial. A Revolução Industrial muda, inclusive, a noção de tempo que as pessoas têm. Tá? E depois nós vamos ver que isso tem um desdobramento, que é a ideia de modernidade. Certo? Como é que é o tempo cíclico? O tempo cíclico é um tempo muito lento. Por exemplo, você cortou uma floresta, ela vai reaparecer. Não exatamente com as mesmas características, mas ela vai reaparecer. Só que quantos milhares de anos ela vai demorar, ou quantas centenas de anos essa floresta vai demorar para poder reaparecer? Certo? Nas sociedades anteriores ao capitalismo, as pessoas comiam. Então, imagina, o cara lá na Inglaterra do século XIV, o cara acorda bem cedo, né, ele vai lá, tira o leite da vaca, porque a manufatura não é a função principal está no solo, está na vaquinha, está na ovelhinha e etc. Então, ele tira o leite da vaca, pega o leite, bebe, toma café, vai lá mexer alguma coisa na plantação, mexe, volta, aí almoço. Né? A mulher dele fez o almoço, aí ele senta, come o almoço, depois do almoço dá aquela preguiça enorme, porque o nosso corpo precisa de muita energia para fazer a digestão, certo? E aí o que ocorre? O cara vai dormir. É a chamada siesta. Né? É muito comum nas sociedades menos avançadas industrialmente. Né? É uma característica cultural dessa sociedade. Isso existe em várias partes do mundo ainda hoje, porque a história tem avanço e recuo, as coisas nem sempre avançam tudo junto, certo? O que acontece? As pessoas iam dormia 1 hora, 2, depois acordava, né? E ele ia lá, eu vou mexer na manufatura lá, chamava lá o vizinho, fulano, você pode me ajudar aqui? Né, que era o aprendiz de mestre, aí via lá, aquele fulaninho ali, passou hoje aqui, chama ele aí, fulano, levanta daí, você quer ajudar? Era o jornaleiro, estava lá esperando a hora que tivesse serviço. Entra aqui, vamos, aí estava fazendo sapato. Aí ficavam lá 1 hora, 2 horas fazendo sapato, depois pagava um pouquinho o jornaleiro que ia embora, falava para o aprendiz de mestre é o cara que vai aprender o que o mestre sabe. O mestre que está no topo da casinha ali, ele é o cara que sabe fazer o produto inteiro. E o aprendiz de mestre quer aprender a fazer todo esse produto para um dia ele levar, ele vai fazer sozinho um sapato nas horas vagas dele, e o tempo ciclo tem bastante hora vaga, para um dia ele levar esse sapato numa reunião dos mestres, chamada de corporação de ofício. Os mestres vão olhar esse sapato que o aprendiz fez, olha, parabéns, seu sapato está um produto perfeito, você já pode ser mestre. E né, ele pode abrir uma manufatura. Ele ganhou o status, porque o mestre é um cara que tem um status muito forte nessa sociedade, ele abre uma manufatura para ele. Tá? Então ele pode se tornar mestre, ele sai daquela manufatura e se torna mestre abrindo outra manufatura. E as manufaturas, essa corporação de ofício entre elas, são reuniões dos mestres, eles decidem, por exemplo, que não pode ter concorrência. Óbvio, é um tipo de produção anterior ao capitalismo. Né? Você pode ver que a gente coloca na luzinha, século XIV, né, a manufatura. Então, você ainda não tem um capitalismo bem desenvolvido, então não pode ter concorrência. Então, eles por exemplo, estabelecem o chamado justo preço. O que é o justo preço? O justo preço é o seguinte: como é que você faz o preço do seu sapato? O sapato é quanto eu gastei para fazer matéria-prima, quanto eu gastei de trabalho, ou seja, quanto eu vou pagar para o jornaleiro, para o mestre e para o aprendiz. Detalhe, todo mundo ganhava o mesmo.
O mestre e o jornaleiro ganham a mesma coisa. Não tem diferença de ganho ainda. Tá? E quanto eu vou precisar para fazer o próximo par de sapato? Então, não tem a visão da acumulação de capital. Opa, eu preciso ter um lucro grande para eu poder crescer, porque eu quero cada vez mais. Não existe isso. E aí, ele se mantém dessa maneira. Né? Os mestres fazem, então, essa legislação do justo preço. Outra coisa que eles criam de regra. Vocês verem, né? Meio estranho para a gente que vive numa sociedade capitalista. O cara, quando ele está trabalhando, ele pega a porta do estabelecimento e abre. Ela fica meio aberta. Né? Alguém chega por fora, bate. Opa, eu queria comprar um sapato. Ah, sim, olha, tem um modelo aqui, modelo único que a gente faz, né? Aqui, ó. Que número que é? Vê se serve aí, é tanto, e assim vai. Certo? Quando os caras, o sol está se pondo, o sol está acabando, eles, por regra da corporação de ofício, eles fazem isso. A porta fica quase fechada. Um pouquinho aberta só. Por que eles não vão fechar a porta? Porque tem gente que está ali dentro trabalhando que vai sair, porque é o vizinho, é o primo, né? Então, daqui a pouco o cara, valeu, até mais, e vai embora. A porta não fica fechada, trancada. Se alguém bater na porta nesse momento, olha, eu preciso comprar um sapato. O sol está se pondo, os caras, ou já está noite, os caras falam, olha, não podemos mais vender, tá? É regra da corporação de ofício. O senhor volta amanhã, por favor. Né? Você vai falar, pô, obviamente, não é uma economia capitalista. Então, essa ideia, né? É um tempo cíclico, é um tempo lento. As coisas ocorrem sempre num tempo muito lento. Eu lembro que uma vez eu li um jornal aqui do Brasil, do começo do século XX, o Brasil atrasado, óbvio, quer dizer, a coisa da industrialização está rolando, mas ainda tem muita coisa, o Brasil está sempre atrasadinho, né? E o jornal dizia o seguinte: se você recebeu um exemplar repetido do nosso jornal, venha nos visitar, devolva-o, tome um café conosco, tome uma água conosco, venha bater um papo. Aí eu li isso e falei, pô, realmente é o tipo de coisa de uma sociedade de tempo cíclico, né? Numa sociedade acelerada, com o tempo correndo, com você com um monte de coisa para fazer, com o relógio ditando, né? A hora que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, etc. Não dá tempo de você sair, eu vou até o centro da cidade devolver o jornal. Então, a manufatura funciona dessa maneira. Tempo cíclico, o trabalho familiar dentro de casa, ela não é, olha, isso é importante, ela não é a principal função de sobrevivência das pessoas. A partir da colonização da América, você vai ter mudanças. Então, essa colonização da América, por que ela muda? Porque, vamos lembrar vocês, o comércio europeu cresce demais a partir do século XVI. Você tem, inclusive, no começo do século XVI, aquilo que a gente já explicou, que era a revolução dos preços, né? Os preços disparam porque a necessidade de se produzir mais existe, mas ela não ocorre a princípio. Então, você tem uma necessidade de mais produtos, tem mais mercados para os europeus, mas não tem mais produção. O que significa que vai faltar mercadoria, e faltando mercadoria, os preços começam todos a subir. Então, com a colonização da América, há uma pressão sobre as manufaturas para que elas produzam mais. E aí vamos lembrar o detalhe fundamental, que é o seguinte: a manufatura, ela é uma forma de produção que ela não produz muito, ela não é nem a principal forma de produção que existe. Tá? Então, a pressão para as manufaturas produzirem mais, porque elas não produzem. Como é que os mestres resolvem isso? Então, olhando aqui na casinha, os mestres, eles começam a acumular capital. Mas de que maneira? Como é que eles começam a acumular riqueza? Explorando os artesãos. Se antes todo mundo ganhava igual, agora não se ganha mais. O mestre começa a pagar menos para o aprendiz, pagar menos para o jornaleiro, e ele começa a acumular riqueza. Aqui você já percebe que o mestre vai estar influenciado por uma mentalidade capitalista,
que se você pensar bem, ela não existia antes, né? A manufatura todo mundo era igual, todo mundo trabalhava igual. Lembra que eu falei das regras da manufatura? E o que ocorre? Esses mestres, passando a acumular capital, o que eles vão fazer? Eles vão, num dado momento, eles acumularam tanto capital que eles vão sair da produção. Eles saem de dentro da manufatura. Isso na Inglaterra vai se chamar de putting out system, saindo fora do sistema, colocando-se fora do sistema. Eles saem da produção, mas eles não deixam de controlar a produção. Por quê? Então, observando aqui, ó, a setinha vermelha. Eles tornam-se um burguês manufatureiro. Então, aqueles que eram mestres dentro das manufaturas, eles saem da manufatura, ele vai se tornar um burguês, que vai ser dono daquela manufatura, ele pega um aprendiz de mestre que é mais próximo a ele, por exemplo, um filho ou um cara que ele sabe que vai obedecer, ele põe como mestre, põe esse carinha como mestre, e ele se torna um burguês manufatureiro. Percebam que esse burguês manufatureiro, e isso é uma das características importantes para você entender o processo de Revolução Industrial numa visão macro, uma visão maior, você entende vários processos históricos ao mesmo tempo, ele está controlando as terras, porque lembra do cercamento de terras, é essa burguesia que compra terras para fazer cercamento, não a burguesia comercial, tá? Então ele controla as terras para produzir lã e algodão para a própria manufatura. Ele que vai controlar a manufatura para poder produzir mais e ganhar mais dinheiro. E ele também vai acabar controlando o comércio. E aí vem um ponto interessante. A burguesia comercial, ela é uma burguesia mais velha do que a burguesia manufatureira. A burguesia manufatureira acabou de aparecer na história. A burguesia comercial se formou lá no século XII, XIII, muito antes. Você tem grandes burgueses comerciais riquíssimos na Europa. Só que a Revolução Industrial, ela lembra que eu falei, ela é um momento de passagem do capitalismo comercial para o capitalismo industrial. Uma das coisas que ocorrem para você entender esta passagem é o fato de que o burguês manufatureiro começa a controlar o comércio. Claro, contra a vontade do burguês comercial. O burguês comercial não gosta disso. Mas vai chegar uma hora que o burguês manufatureiro vai chegar para o comercial e falar: ó, o produto está na minha mão, eu que tenho. Se você quiser, vai ser do meu jeito, com o meu preço. E o burguês comercial fica preso, então, ao interesse do burguês manufatureiro. Claro, gente, isso não ocorre de uma hora para outra, rapidinho, não. É um processo histórico de formação dessa burguesia manufatureira que depois vai se tornar a burguesia industrial, no século XIX. Falando agora um pouco dos trabalhadores, porque ó, eu coloquei uma setinha aqui, ó, tá? De uma coisa que ocorre aqui. Qual outra coisa que ocorre? As lutas dos trabalhadores. Os trabalhadores aqui, os jornaleiros, aprendizes, muitos não aceitam. Por quê? Vamos lembrar uma coisa aqui, no sistema doméstico de produção, todo mundo é igual. De repente, o mestre saiu da produção e começou a explorar, quer dizer, primeiro ele começou a explorar os artesãos, pagando menos para eles, e ele sai da produção. Os trabalhadores não vão aceitar. Então, vai haver uma série de lutas dos trabalhadores, como sabotagens, eles pegam, por exemplo, matéria-prima e estragam para diminuir a produção, de propósito, para diminuir a produção. Eles fazem as expropriações. Expropriação é quando o cara pega o produto feito, par de sapato. Ele pega um par de sapato feito, põe debaixo da cama dele, afinal é um sistema doméstico, ele está em casa, tá? E ao fazer isso, o que ele está fazendo, na verdade? Ele está tirando da produção parte do produto, e parte do produto que ele tirou da produção, ele vai vender na feira dias depois. E o lucro que ele tiver dessa venda é dele. Ele não vai dividir com o burguês.
Claro que você vai falar, pô, peraí, mas isso aí é roubo. Se você falasse isso para os trabalhadores da época, eles falariam, não, não é roubo. Eu não estou roubando ninguém. Eu só estou pegando de volta aquilo que ele não me paga. Tá? Porque os trabalhadores, toda essa primeira luta deles, e durante muito tempo ainda, é sempre no sentido de voltar na situação em que eles viviam. Vai demorar muito tempo para aparecer ideias de que, ah, não, nós temos que fazer uma sociedade do futuro, que é uma sociedade em que todo mundo é igual, não tem diferença nenhuma, não tem propriedade, não tem polícia, não tem lei, é o comunismo, o anarquismo, a sociedade libertária, isso vai demorar para aparecer. Todas as primeiras formas de luta dos trabalhadores é no sentido de voltar no tempo. Eles querem, olha, não, nós queremos, porque o ser humano é assim, né? O ser humano, sempre quando ele está numa situação, ele pensa, eu quero voltar naquilo que eu vivia antes. Né? Então, pegando a Revolução Industrial, lembra? Revolução, guerra, pandemias, grandes booms tecnológicos. Eles são momentos em que a história se modifica rapidamente. Aqui, a história está se modificando rapidamente, você tem uma revolução industrial ocorrendo e os trabalhadores pensam, a princípio, em voltar naquela vida que eles tinham antes. Eles não estão pensando nada para frente, eles estão pensando para trás. Então, por isso, a expropriação, a sabotagem, o corpo mole. Corpo mole não preciso explicar para vocês, porque, óbvio, vocês sabem muito bem o que é corpo mole. Tá? Qual foi a reação dos burgueses? Então, aqui, ó, né, os burgueses, aqui está a ação dos trabalhadores no 1, aqui no 2, a reação dos burgueses. O burguês, quando eles veem que os trabalhadores estão lutando, então imagina, o burguês, ele deixa para o aprendiz que virou mestre, ó, toma esse tecido aqui, precisa fazer tantos disso daqui, tantas isso, tantos aquilo, tal dia eu venho buscar. Quando ele chega lá para buscar, a produção está pela metade. Por quê? Como é que a produção está pela metade? E o cara que é o novo mestre vai dizer para ele, olha, parte da matéria-prima estava estragada, estava toda cortada, picotada. O burguês fala, não, não estava. Eu conferi a matéria-prima, eu comprei. Como assim? Tá? Não, estava estragado, não sei o quê. O burguês fala, pô, aí tem alguma coisa. Ah, a produção deu X número de coisas. Não, mas era para dar mais. Peraí, tem alguém desviando da produção? Ah, os trabalhadores não querem produzir nessa velocidade. Eles estão não querendo produzir, é o corpo mole, né? Certo? Então, qual é a reação do burguês manufatureiro? Ele vai inventar um lugar específico para a produção, que é a fábrica. Lembra que o sistema doméstico de produção, ele não é um lugar específico para a produção. O sistema de fábrica é um sistema diferente. Por que é um sistema diferente? Porque o objetivo dele é controlar as pessoas. Certo? Ele é um objetivo de controle sobre as pessoas. Então, o que ocorre? A fábrica é inventada no final do século XVIII e ela é inventada com um único objetivo, que é controlar os trabalhadores. Precisa-se evitar que haja sabotagem, expropriação, corpo mole. O trabalhador precisa produzir mais do que ele está produzindo. Aliás, há alguns historiadores que mostram o seguinte: se a gente voltar numa questão que a gente falou sobre a visão técnica progressista, vai dizer que nós temos duas visões. A fábrica foi inventada por causa do avanço tecnológico. O burguês não conseguia ficar levando um monte de máquinas para um monte de lugares diferentes, que era o sistema doméstico. Mas tem um detalhe, tem um erro de anacronismo na visão tecnológica. O avanço tecnológico ele ocorreu depois da invenção da fábrica. Já existem fábricas na Europa antes da existência do avanço tecnológico, da invenção da máquina a vapor, por exemplo, que substituiu o tear manual.
no final do século XVIII. A fábrica é inventada antes. Qual é o motivo de invenção da fábrica, então? O motivo da invenção da fábrica não é o avanço tecnológico, e sim este conflito que vai existir entre o burguês manufatureiro e os trabalhadores que não aceitam aquilo que está acontecendo. E ele cria a fábrica com o objetivo de controlar os trabalhadores. O que tem dentro da fábrica que vai controlar os trabalhadores? Tá? E aí já coloco para vocês, gente. Lembra, os trabalhadores não têm nenhum direito trabalhista, ganham muito mal, eles vivem numa miséria gigante e dentro da fábrica são extremamente controlados. Não é à toa que os trabalhadores está aqui, ó, no balãozinho aqui, ó, saiu dos trabalhadores, eles vão chamar as fábricas de fábricas satânicas ou máquinas da morte. É o termo que se você encontra em documentos históricos de como que eles chamavam as fábricas da época. Por quê? Porque a fábrica é um lugar horroroso. Ela tem mestres e contramestres que ficam rodando pelo ambiente para controlar as pessoas. Esses mestres e contramestres são extremamente violentos, principalmente com mulheres e crianças, que é a principal forma de trabalho na Revolução Industrial, porque para um homem é muito mais fácil, mais uma sociedade machista como essa, ele agredir uma mulher, uma criança, do que um adulto, um homem adulto. Então, como a maior parte da industrialização é indústria têxtil, os caras preferiam colocar mulheres e crianças para trabalhar. Não sendo serviços muito pesados de outras fábricas, metalurgia e coisa a mais, mas que não é o predominante, colocava-se homem. Mas na maior parte do tempo, mulheres e crianças. Porque esses mestres e contramestres, por exemplo, eles aplicavam castigos físicos. Está escrito aqui, ó, castigos físicos. Eles batiam nas pessoas. As pessoas eram punidas, então tem um monte de regras e essas regras levam a punições. E punições levam a multas. Por exemplo, tem fábricas na Inglaterra que aparece a seguinte regra: é proibido rir dentro da fábrica. Então, se o cara ri, se o mestre ou contramestre ver a pessoa, né, rindo, a pessoa será multada. E aí tem um historiador que ele coloca no livro dele um olerite, um demonstrativo de pagamento de um operário, que aí, claro, é o absurdo, né? Não ia acontecer sempre isso, óbvio, mas chegou a acontecer do operário trabalhar o mês inteiro e o demonstrativo de pagamento dele estar zerado. Ele trabalhou, mas ele tomou tanta multa, era multa por chegar atrasado, multa por rir na fábrica, multa por ir demais no banheiro, multa por isso, multa por aquilo, que o cara chega no final lá, zero. Tá? Você fala, meu, é absurdo, né? Além disso, a fábrica é um lugar poluído, quente, mal iluminado, e os trabalhadores vão achar um horror quando o Thomas Edison inventar a lâmpada, porque aí porque a fábrica funcionava até acabar a luz do dia. Quando inventaram a lâmpada, a fábrica pode ficar funcionando à noite, e aí os trabalhadores vão trabalhar mais ainda. Tá? Ou seja, acendeu a luz, o trabalhador continua trabalhando. Como não tem direito trabalhista, não tem hora extra, não tem essa de, não, ó, vocês saem às 6, né? Não, tudo bem. Isso não existe. Muitas vezes o burguês chega na fábrica e fala para os caras, olha, hoje eu preciso que vocês trabalhem mais porque tem que produzir mais coisas que eu fechei um novo contrato. E os caras ficam trabalhando mais 2, 3 horas. Então, não tem direito trabalhista nenhum a princípio. Por isso que, claro, os trabalhadores vão chamar isso de fábricas satânicas, máquinas da morte. Outra coisa, e essa aqui, ó, é o Deus me vigia, tá bem no cantinho aqui, ó, da luzinha. O que é o Deus me vigia? Muitos industriais, eles mandavam pintar essa frase na parede mais alta da fábrica. Então, qual é a ideia de pintar isso aí? Tá? Isso está muito bem descrito num livro chamado A Maldição de Adão, um historiador inglês chamado Edward Palmer Thompson. É o mesmo que estudou os cercamentos, ele é considerado um dos melhores historiadores do século XX, da Revolução Industrial e tudo mais. Tá? E ele mostra o seguinte nesse livro, que os caras escreviam isso com o seguinte objetivo: o mestre e o contramestre são humanos. Eles podem não estar olhando,
Então, o cara está lá trabalhando, ele olha, vê que o mestre e o contramestre estão longe, ele diminui o ritmo, porque ele está cansado, etc, etc. Tá? Mas, mas, se ele acreditar, e nós estamos falando de uma sociedade que é cristã, se ele acreditar que Deus está vigiando ele, Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Então, qualquer coisa que você fizer, ele está te vendo. O que significa que esses trabalhadores, eles vão, né, se eles acreditam nisso e vê lá o Deus vigia, ele fala, pô, eu não posso parar de trabalhar, senão eu vou para o inferno. Então, o pior não, né, na cabeça do trabalhador não é, não, vou ficar desempregado. É ir para o inferno, porque você tem uma, né, questão religiosa muito forte aí nessas sociedades e na própria igreja e tudo mais. A igreja vai apoiar o que os industriais fazem muitas vezes, e durante, para vocês terem uma ideia, né, da coisa, quando o movimento operário começar a lutar por direitos, vai ter uma encíclica papal chamada O Grande Mal Maior. Olha, o grande mal maior. Qual é o grande mal maior? Movimento operário. São os operários lutando por direitos, querendo, né, ganhar direitos, querendo ter direito a isso, direito àquilo, etc, etc. Tá? Então, o grande mal maior não é o demônio, não é nada disso, é o movimento operário. Tá? E você tem essa coisa da fábrica, ela se torna um ambiente hostil para o trabalhador. A maior parte dos trabalhadores que conseguem resistir a isso ficam nas manufaturas, só que vai ocorrer o seguinte: só vai existir manufatura até 1850. Em 1850, você tem o começo da consolidação da Revolução Industrial. É um reflexo da invenção da máquina elétrica. Como eu falei para vocês, a tecnologia vai aparecer no meio do processo, não antes de tudo, né? A máquina elétrica, ela faz a fábrica capitalista se tornar uma fábrica que produz muito mais. É uma fábrica que ela vem do modelo da cidade de Manchester, na Inglaterra, o sistema manchesteriano, que ele é um dos sistemas de fábrica que funciona melhor do que os outros, porque tem outros sistemas de fábrica que são criados na Europa como um todo que vão à falência. Outros industriais viajam para Manchester para olhar como é que é o sistema de fábrica de Manchester. E por que ele funciona mais? Porque ele controla melhor os trabalhadores. Mestre, contramestre, regra, punição, castigo físico, trabalho infantil, Deus me vigia, é o sistema manchesteriano. E aí o que ocorre? Você tem os trabalhadores, né? Muitas vezes sendo obrigados a ir para a fábrica, mas eles não queriam. Então, aqueles trabalhadores que conseguem ficar na manufatura, ficam na manufatura. Só que isso só até 1850. A Revolução Industrial ela vai se tornar predominante e vai destruir todas as outras formas de produção que existem dentro da Revolução Industrial. As oficinas ou manufaturas, as próprias fábricas socialistas, que são experiências que tentou se fazer, até industriais tentaram fazer isso, depois nós vamos entender por que e como, tá? Mas a fábrica se torna predominante a partir de um dado momento. E os trabalhadores são obrigados a fazer algo que eles não querem. Eles deixam de ter o status de artesão, artesão é um negócio com status alto na época, e se tornam algo que tem um status baixíssimo, que é se tornar operário ou mão de obra. Ou um termo que até se usava de maneira pejorativa, que depois operários vão mudar de sentido, que é o proletário, que é um termo que vem da Roma Antiga, né? O proletário, que significa aqueles que têm muitos filhos. Voltei num ponto aqui, ó. Eu coloquei para vocês anteriormente que a industrialização, produzir mais em menor tempo, com menor gasto de recursos materiais e humanos, é o fundamento principal da questão econômica na Revolução Industrial. O objetivo, aumentar a produtividade e assim ter maiores lucros. O adestramento do trabalhador é fundamental para a industrialização ocorrer, ou seja, para que você consiga produzir mais em menor tempo, em menor gasto de recursos materiais e humanos, você precisa mudar a forma como o trabalhador atua.
E aí que você vai ter, dentro da fábrica, essa questão do controle. O controle é para adestrar o trabalhador, fazer o trabalhador se tornar mais produtivo. Então, está aqui um outro esqueminha, esse falando da forma como se pensava, da crença na ciência, da racionalização do pensamento, da racionalização da produção. Se você estudar lá século XIX, sociologia, a sociologia, por exemplo, é uma disciplina auxiliar da história, óbvio, né? Vocês já sabem disso, não precisa ficar repetindo, mas é. E por quê? Porque ela é uma ciência que nasceu no século XIX, em meio à Revolução Industrial, para tentar entender os operários, entender de que maneira, para tentar controlá-los, para tentar, né, como é que os operários estão querendo ganhar direito, tem alguns, né, uma parte dos operários, não são todos, querem destruir o sistema, né, que aí vem as teorias revolucionárias, né, outros querem subverter a ordem, como que um operário inglês, né, porque a Inglaterra nunca teve um movimento operário revolucionário forte, tá? Na Inglaterra, o movimento operário era reformista, é o chamado trade unions, né? A união de negócios. Os sindicatos lutavam por direitos, mas mesmo assim, os caras diziam, não, onde já se viu o operário quer ter o mesmo direito que um cara da burguesia? Isso é um absurdo, né? Certo? E a filósofa liberal Hannah Arendt, ela vai dizer numa de suas obras que quem garantiu que os direitos iluministas fossem para todos, realmente foi o movimento operário. Foi a luta do movimento operário que fez com que as sociedades europeias fossem ampliando esse direito para todas as pessoas. Tá? Voltando aqui, século XIX, cientificismo, crença absoluta na ciência. O cientificismo é muito forte no século XIX. 99,99% das pessoas que vivem no século XIX, especialmente as pessoas que vivem num sentido assim de estarem ligadas à ciência, ao conhecimento, elas acreditam no cientificismo. Eles acreditam que a ciência vai resolver tudo o que existe. Não importa de que a pessoa está pensando, tá? Se você pegar um economista liberal do século XIX, ele vai acreditar no cientificismo. Se você pegar um cientista socialista do século XIX, o Marx, ele vai chamar a teoria dele de socialismo científico, porque ele acredita também na crença absoluta da ciência. Você vai pegar os industriais, eles vão acreditar absolutamente na ciência. Então, acreditava-se que a ciência ia resolver tudo que existe, de queda de cabelo até guerra, tá? Correto? Isso vai trazer uma racionalização do pensamento. Por exemplo, surge a economia como ciência. Gente, não existe economia como uma ciência antes do século XIX, da segunda metade do século XIX. A palavra economia tinha um sentido de organização. E se usava num sentido geral de organização, organização da sociedade, organização política, né? Tem um monte de a organização, ele sempre significava um sentido macro da coisa, um sentido grande da coisa, né? Numa visão mais macro. Mas vai surgir a partir daí uma ciência que faz o quê? Ela vai mensurar as coisas, ó. Então, você vai ter dentro disso a ideia de que as ciências exatas são superiores, porque existe uma crença na ciência como algo exato, fundamentalmente como algo exato. Então, olha, o que é exato é superior, porque pode ser comprovado empiricamente, através da mensuração de resultados. A ideia dela é aprofundada e levada ao exagero, inclusive no 19. E aí que vem essa crença absoluta na ciência. Essa parte do século XIX até uma parte do século XX, por exemplo, é o momento que a igreja mais perde poder de toda a sua história. Né? Ao longo da história da igreja, desde a Idade Média e o fortalecimento da igreja até os dias de hoje, onde a igreja mais perdeu poder foi 100 anos, que estão entre a metade do século XIX até, vamos dar um pouco mais de 100, né? Um pouco mais da metade aí do século XX, tá? Racionalização da produção. Então, como é que isso aqui vai afetar a produção?
Industrialização, aceleração, produtividade, adestramento, tá? E aí você tem duas ideias que são, assim, exemplos dessa racionalização da produção, dessa ideia que eu falei para vocês de que, olha, você precisa industrializar, para isso você tem que acelerar, produzir mais e adestrar os trabalhadores. Uma delas, o Fordismo, que é do comecinho do século XX, finalzinho do 19, começo do 20, e outra já dentro do 20, o Taylorismo. O Fordismo, a esteira, o Ford, o Henry Ford, ele vai ver uma vez uns caras, ele é um industrial norte-americano, né? Ele vê uns caras tirando carne de um caminhão e descarregando num frigorífico. E ele vê os caras pendurando um gancho, como se faz até hoje, tá? Tem um cabo de aço esticado e os caras empurram a carne. Hoje não se faz mais isso, tá? Empurra a carne que vai no coisa, ela fica no gancho para prender só hoje em dia. Então, empurra. E ele olha aquilo e fala, pô, mas que boa ideia. Não é o trabalhador que anda pela produção. A produção anda na frente do trabalhador. Aí ele pensou na esteira. A esteira passa, né? O produto passa na frente do trabalhador, o trabalhador fica parado para ele fazer só a parte dele. Então você tem, na Revolução Industrial, um aumento da especialização do trabalho. Né? Então o cara só faz a parte, e ele não fica andando, ele não vai conversar, não vai tomar café, não vai no banheiro, porque ele fica produzindo o tempo todo. Então você tem um ritmo acelerado do trabalho. E o Taylorismo, que é a administração científica do trabalho, o próprio Taylor, que é o cara que criou isso, falava isso, é a administração científica do trabalho. Ele vai medir no relógio, e depois nós vamos discutir a questão do tempo útil, que é o tempo acelerado da Revolução Industrial, do capitalismo. Ele vai medir no relógio o tempo que um trabalhador usa para fazer uma peça numa fábrica. Ele mede todos os trabalhadores e descobre um fulaninho lá que produz mais rápido que todo mundo. Os administradores vão falar para o cara, ó, produz aí, e ficam medindo o tempo e vendo como é que esse cara produz mais rápido que os outros. Eles vão observar onde eles põem a ferramenta, de que maneira ele faz o produto, qual a técnica ele usa para fazer o produto, qual é o gestual do corpo dele para poder produzir mais. E depois vão criar um modelo em cima disso e todos os trabalhadores terão que reproduzir esse modelo, senão são mandados embora. Então você muda até o gestual do trabalhador para adestrá-lo a produzir mais.